Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir juntamente aqui com o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Bom dia, sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser aqui o porta-voz do porta-voz, digamos assim, né? Então, hoje eu vou comentar o que os professores estão vendo aí no chat com vocês, lembrando, né? Esse chat mudou, né, Osmar? Teve essa mudança aí. Então, professor, dá uma olhada lá no chat com os seus alunos. Se não, caso vocês não consigam, lembra, tem que atualizar lá o aplicativo e aí mandem as respostas. Participem da aula, é muito interessante, principalmente alguns apontamentos. Às vezes acontece, né, Osmar, da gente errar aqui. Todos nós somos humanos e como erramos, né? Comum. Então, aponte lá os erros, principalmente para a gente fazer essa construção do conhecimento todos em conjunto, né, Osmar? É verdade. Como eu falei, eu e o professor Jonas vamos conduzir essa aula, né? Como é tudo ao vivo, sujeita a intempéries, sujeita a erros, e aí a coisa é só coletiva. Vocês nos ajudam, nós ajudamos vocês, ajudamos nossos estudantes e assim caminha a aula, né, que passa rápido. Já estamos na quarta aula da sequência de atividades 1, né? Hoje a quarta aula. Vamos falar dela, Jonas? Bora. Bora, tá? Vamos lá, aparece aí, vai aparecer para vocês, nosso diretor vai colocar. Sequência de atividade 1, parte 4. Então é a aula 4 que a gente vai trabalhar hoje, tá? E aí, como a gente já falou, essa aula aí no material Aprender Sempre, ela foi reduzida, né? Ela foi agrupada às aulas 4 e 5 para a gente formar essa aula de número 4, como a gente já conversou com vocês, o módulo de 8 aulas que vocês têm, 6 para nós aqui do Centro de Mídias, tudo bem? O objetivo na aula de hoje é compreender o método de agrupamento como forma de construção do sistema de numeração decimal, né? Fato que vocês já tiveram a noção ali no finalzinho do primeiro bimestre, né, Jonas? Tá? E reconhecer a composição e a decomposição dos números naturais, tudo bem? A habilidade é a 02 aí do 6º ano, reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico. Já fizemos. Já fizemos, tá ok? Percebendo a semelhança e diferenças com outros sistemas de numeração. Já fizemos. De modo a sistematizar suas principais características, base, valor, posicional e função do zero. Já vimos, né? Utilizando, inclusive, a composição e a decomposição de números naturais e racionais na sua representação decimal. Que hoje nós vamos ver essa decomposição, né, de uma outra forma, né? É verdade. Beleza, tá ok? Bom, vamos lá. A organização do sistema de numeração decimal, tá? O que a gente vai falar aí para vocês, provavelmente não tem novidade nenhuma, tá? Então a gente vai ser um pouquinho mais pragmático, mais objetivo. Então o sistema de numeração decimal, ou de base 10, porque a gente já conversou, né, Jonas? É muito mais fácil agrupar e contar, né, de 10 em 10, por conta de uma série de coisas, inclusive da própria relação que esses números têm com o nosso corpo, beleza? Então, o que a gente sabe? Que 10 unidades forma uma unidade de ordem imediatamente superior, tá? Então, o que acontece? A gente agrupa de 10 em 10, a partir da 11ª, né? 10 mais uma unidade, a gente vai ter a próxima ordem. Então, temos aí que 10 unidades formam uma dezena, como é fato, todo mundo sabe bem disso. Que 10 dezenas formam uma centena, isso aí a gente aprende desde criancinha, né? Centena, dezena, unidade. Lá pequenininha, né? Quando os pais da gente pegam aqueles feijãozinhos e começam a agrupar. Isso aí é muito, muito importante para a produção do conhecimento matemático, né? Esse princípio de tudo, vamos dizer assim. E a ausência de qualquer quantidade em qualquer ordem é indicada pelo absoluto número importante, né? Essa coisa incrível que é o zero. Aí a gente colocou uma situação, o número 208, 8 unidades, 0 dezenas, tá? E 2 unidades, beleza? Vamos descrever um pouquinho mais essa organização, tá? Para a gente ter uma noção melhor. Vamos conhecer como podemos organizar os números no quadro de valor. Quadro de valor bastante conhecido, né, Jonas? O quadro de valor até é um recurso que pode ser utilizado para você fazer, talvez, a numeração até mais simples, né? É verdade, tá? E a gente, inclusive, vai fazer uma soma, uma subtração, jogando os valores nele mesmo, tá? Vamos lá. Os itens aí. Uma ordem é caracterizada pelo algarismo na posição que ele
ele ocupa, tá? Então, unidades, dezenas, centenas e por aí vai. A gente vai mostrar no quadro. Inclusive, Osmar, eu lembro até hoje, professora Rita lá, lembro até hoje, 6º ano, deu aula para mim de matemática, eu lembro disso até hoje. Por favor, ela sempre falava, coloque unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena. Acho que você vai lembrar disso. Ela sempre falava isso, que você só pode fazer adição ou subtração com as mesmas, né? E você vê o tamanho da importância desse posicionamento, né? Dessas ordens aí, quando você vai, inclusive, somar e subtrair números decimais. Sim. Extremamente importante. Você vai, é algo bestinha, tal, que aparentemente, né, mas é extremamente importante no desenvolvimento do processo, tá? Bom, então uma ordem é caracterizada pelo algarismo na posição que ele ocupa, uma classe é caracterizada pela presença de 3 ordens consecutivas a partir da ordem das unidades, nós vamos mostrar isso no quadro. E as classes são formadas de acordo com a quantidade de algarismos do número dado. Assim, à esquerda da classe dos milhões, vem a classe dos bilhões. Em seguida, a classe dos trilhões e assim por diante. Olha que número gigantesco que eu coloquei aí, Jonas, para dar como exemplo. É um número até difícil de ler. Nossa, mas muito zero, né? Verdade. Mas quando você posiciona esses números dentro lá do quadro de valor, ele facilita a leitura e um dos objetivos é justamente esse. Tudo bem? Tá? Lembrando que esse material aí, esses textos, essas referências teóricas, elas estão lá na página 16, é isso, Jonas? 16. O material Aprender Sempre, a visão não está ajudando. Beleza? Olha lá a organização do quadro de valor e aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Aparece aí no quadro, nosso diretor vai focar aqui, tá, para gente. E aí o que acontece? A gente vem lá da esquerda para a direita, não funcionou, tá? E aí o que acontece aqui, ó, tá? A gente tem as ordens, tá? Exatamente nessa posição. Daqui a pouco vai funcionar, diretor? Acho que vai, tá? Vamos ver. Opa, foi. Tá. Caneta. Azulzinho aqui, tá? Então aqui, ó, veja que a gente obedece um padrão, né? Então aqui, ó, da direita para a esquerda, né? Porque eu estou olhando, né? No seu caso, tá? Da direita para a esquerda de quem olha, né? Da esquerda para a direita da sua referência, tá? Então aqui a gente tem o quê? As ordens. Ok? Então, a ordem é caracterizada sempre pela unidade, dezena e centena. Aí perceba que você, na segunda ordem, lá na classe dos milhares, você também vai ter a unidade, só que ela vai ser o quê? De milhar. Você vai ter a dezena de milhar e também terás a centena, que será de milhar da mesma forma. Perceba que quando você chega lá na classe dos milhões, continuará tendo as mesmas ordens, tá? Só que terá ali uma unidade, só que essa unidade será o quê? Unidade de milhão. Dezena vai haver a classe dos milhões lá nas ordens? Vai, também, tá? Só que ela é dezena de quê? De milhão, centena de milhão e assim por diante, tá? Unidade de bilhão, dezena de bilhão, os nomes feios, né, Jonas? Né? Muito grande até, né? Complicado de falar às vezes. É verdade, sonoramente é falar. Por isso que a matemática é questão prática mesmo, né? Tem até dó do Libras ali para falar unidade de bilhão. Unidade de bilhão, é verdade. Tá? E aqui o que acontece, tá? Temos aqui, ó, na classe das unidades, grupos de ordem 1, grupos de ordem 10, grupos de ordem 100. Perceba que ele vai aumentando e o nosso sistema de numeração é sistema de numeração decimal. Olha o que se faz aqui, ó. Acrescentam-se zeros. Então, a ideia é simples, né? Por que é um sistema de numeração decimal? Você tem o número 1. Quando você acrescenta um zero aqui, você não está acrescentando um zero. Você está pegando aquele número que você tinha e multiplicando por 10. É o tal do princípio multiplicativo, né? Aí você acrescentou outro zero, o que você faz? Não é zero. Na realidade, você está pegando o número anterior e multiplicando por 10. Na prática, aqui multiplicamos por 10 duas vezes. Ou seja, temos aí o 100. Então, é essa a ideia, essa compreensão, né, que às vezes ela é um pouco pesada, né, para os próprios estudantes mesmo, né, porque assim, a gente sabe que é uma quantidade de informações muito grande, mas a ideia é que você filtre, né, isso que o meu professor está falando é extremamente importante.
Eu costumava falar que durante uma aula de 45 minutos, é impossível você ficar o tempo todo prestando atenção em tudo que seu professor fala. Mas você tem que desenvolver um mecanismo de entender assim, opa, isso que ele está falando é importante. Então eu fico mais atento e guardo essas informações. Esse aqui é o quadro de valor, tá? E aí a gente tem as ordens, só para finalizar, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, a quarta ordem, quinta ordem, a sexta ordem, ela já está lá nos milhões, né? A gente costuma muito, os números são 6 dígitos, né? 6 dígitos. Então a gente está falando o quê? A gente está falando dos milhares. Inclusive, Osmar, aqui uma professora colocou no chat, colocou assim, a professora Nilda, muito importante separar as classes para facilitar a leitura. Por isso que, geralmente, quando nós escrevemos, que nem você colocou no número anterior, a cada 3 números nós colocamos esse espaço, né? Por isso que é muito importante separar, no caso, essa classe. A ordem vai ser unidade, dezena e centena e ela vai continuar. Mas a classe é muito importante para fazer a leitura, né? É verdade. A minha professoras, há muito, muito tempo, elas indicavam usar o pontinho. Só que assim, esse pontinho, né? E elas falavam, eu sou um professor, eu sempre fui um aluno, eu não adotava o pontinho. Eu usava o pontinho, eu sempre falei isso para meus alunos, ele é importante só para você fazer a leitura. E aí a professora, me perdoe, eu esqueci o nome, ela falou algo coerente, né? Quando você identifica aqui as classes, né? Elas separam a leitura do número. Professora Nilda. Nilda, obrigado, Nilda. Exatamente isso. Então, essa leitura é importante. Agora, você não pode achar que esse pontinho ele sempre tem que estar aí. Na hora que você for fazer uso da calculadora, isso aí se torna um problema. Então, a gente tem que deixar bem claro. É importante o pontinho? Na minha concepção, não significa que seja a de vocês, nem a do Jonas. Ele é extremamente importante para você fazer a leitura do número, que é importante também. Beleza? Então é isso. O quadro de valor é esse aí, ele é bastante conhecido da gente, conhecido de todos vocês. E vamos na sequência? Olha lá, vamos para a atividade 1, Jonas. Bora. Observando o quadro de valor, um número, a gente quer que você escreva aí, um número que tenha 6 ordens, pode ser? Sim. Um minutinho? Pode ser. Vamos fracionar a atividade? Um minutinho? Ok. Um número que tenha 6 ordens. Rapidinho, um minutinho a gente já retorna. Retornamos Legal, aqui. Algumas orientações só antes, né? Beleza. Alguns comentários, inclusive, que colocaram aqui, ó. O professor Carlos colocou assim, ó, oriente espaços, né? E não pontinhos. Depois confunde com vírgula. Então, eu acredito que o professor está falando assim, que geralmente não é um espaço, não é, como nós às vezes digitamos, né? Não é aquele espaço que está geralmente aquele que você coloca, por exemplo, entre uma palavra e outra. O espaço geralmente é só literalmente um espaço pequeno, curto, só para representar, no caso, essas classes. Quem né, é o professor, Jonas? Professor Carlos. Carlos, ele colocou... e é verdade importante, eu sempre achei que esse congestionamento de números muito próximos a outros dificulta a leitura. Isso mesmo. Valeu, Carlos, obrigado. Inclusive, aqui quem colocou, e aí é uma opinião, e aí eu discordo da sua opinião, tá? Colocou aqui o Fabrício, ele colocou assim, ó, cada 3 números colocar o espaço. Por favor, reveja a fala de vocês na explicação, alunos podem confundir. Nós não tentamos confundir aqui, por quê? Até então, muitos alunos, né, Osmar, são ensinados a colocar ponto para separar essas classes. E nós gostaríamos que não utilizasse esses pontos
pelo seguinte fato, que ponto para a matemática é multiplicação. Posso falar aqui o que o Rogério falou? Pode falar. Rogério, 10, cara, tá? Professor Rogério. O ponto na calculadora tem a função da vírgula, que serve para separar a parte inteira da parte decimal. Valeu, isso Rogério. Mesmo. Obrigado. E as respostas aqui, ó, eu encontrei, ó, a professora Mariette, da escola Marilena Piumbato. Ela colocou, eu vou falar o número digitado, digamos assim, né? 368.922 ou 368.922. É legal. Beleza? Bacana. Muitos aqui colocando 6 dígitos, alguns inclusive aqui ó, colocando 500 mil, que é até mais fácil de falar. Professora Hilda aqui colocou como essa resposta, Osmar. Mas a ideia é essa mesmo, né? Acho que cada técnico, né, se é que a gente pode usar essa expressão, ele tem uma forma de treinar seu time. Aqui ninguém questiona como cada um, né? O fato é que pode ser o melhor treinador do mundo. Haverão vitórias e haverão derrotas. O fato é que ele chega lá, né, e ele tem que mostrar aquilo, né? Isso, inclusive, ó, a professora Andréia colocou aqui, ó, não espaço. Talvez eu acredito que espaço, o termo seja complicado. Um pequeno afastamento. Então, é a característica que cada um carrega dentro da sala de aula. E quem somos nós para chegar aqui e querer mudar, né, a estrutura, o jeito com que você fala? Não é essa a questão, longe disso, tá? Aí eu coloquei um número aqui, tá? Que tenha 6 ordens, coloquei os 100 mil, tá? Pode ser? Tá. Pode ser. Então aqui a gente só contar, né? Deixa eu voltar lá no quadro lá, ó, tá vendo? Tinha até colocado ele por coincidência, tá? Os 100 mil, a gente vai posicionar ele aqui, né? Ó, tá? Sem necessidade de ponto, né? Porque o próprio posicionamento aqui faz a leitura, né? E aí a gente tem o quê? O posicionamento na sexta ordem, sem muitos problemas, né, Jonas? Tá? Olha lá a sequência. Vamos para B, tá? Um número que tem o algarismo 5 na centena de milhar. Lembrando que isso é uma atividade para os nossos estudantes, não é? Sim. Então, o objetivo é sempre oferecer uma aula para eles, né? Tanto eu, professor Jonas, quanto vocês que estão aí no chat hoje, né? Nós somos simplesmente mediadores dessa produção de conhecimento, tá? O número que tem o algarismo 5 na centena de milhar. Um minutinho a gente já retorna. Beleza, as respostas aqui que eu consegui localizar, Osmar. Legal. Então, por exemplo, a professora Márcia colocou 589 ou 589. Também tem a professora Paula, colocou 2.543. Colocou o 5 aí, no caso, na centena, né? Legal, tá? O importante aí, né, é que o professor oriente o seu aluno, aí a gente vai subir a resposta para vocês, tá? Olha lá, coloquei o 500 mil para facilitar a coisa, tá? Então, o que acontece? O número que tem o algarismo 5 na centena de milhar, tá ok? Tá? Centena de milhar, tá? É isso? Olha lá, centena de milhar, cadê? Milhares, centenas de milhar, tá aqui, ó, dezenas de milhares, centena de milhar. Coloquei quanto? 500 mil? 500 mil. 500 mil, tá ok? Olha lá o posicionamento, centena de milhar, tá aqui, ó, também o número aí com 6 ordens, tudo bem? Só para retornar, tá? Olha lá, subiu a resposta. E para finalizar esse bloquinho aí, um número que tem o algarismo 2 na unidade e na unidade de milhar. Mais um minutinho para os nossos estudantes mandarem as respostas.
Retornamos aqui, ó. Professora Rita colocou 2.702. Legal. Professor Alexandre, 2.562. Professor Adão colocou 342.002. Então ele colocou os zeros aí também. 2002, apareceu muito aqui. Eu coloquei também. Mas apareceu, ó, 2002. Foi a minha opção. Foi de propósito, né? Assim, eu sempre procurei facilitar as coisas, né? Então, a ideia é essa. Beleza. Beleza, então, tá ok? Então, já subimos a resposta ali, tá? O número que tem o algarismo 2 na unidade, tá lá ele. E na unidade de milhar também, colocamos o 2002, tá? Então, a ideia é que os nossos alunos percebam essa ideia do posicionamento aí. Professor Eugênio colocou aqui, aluna Dandara, 2.036... Nossa, meu, desculpa. 236.082. Aí eu acho que talvez só ela deve ter visto no exercício antes aí de onde colocar as posições, no caso, a posição do 2, né? Beleza. Tá? Então, vamos dar sequência lá. Organizando o sistema de numeração decimal, atividade 2. Sabendo que o valor de um algarismo depende da sua posição, e a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, a ideia do sistema de posição, Nossa, merecia até uma aula de alguns minutos para a gente trabalhar com isso, porque existe uma confusão muito, muito grande. Deu o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 5 em cada número. Aí a gente colocou ali embaixo, que lembrando que o valor absoluto é o próprio algarismo, Jonas. E o valor relativo é o valor que ele tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Então, a gente quer saber o valor absoluto e o valor relativo do algarismo 5 ali no número, deixa eu olhar aqui, 2.450 e no número 3.540.733. Um minutinho? Pode ser. Um minutinho a gente já retorna. Retornamos aqui, Osmar. Legal. Inclusive, o professor Mauro colocou aqui, falando da minha falha, bugou a mente aqui, eu errei, não consegui lembrar do número para fazer a relação da casa. Mas, em relação à resposta, eu encontrei, por exemplo, a professora Sandra colocou assim, ó, 5.050, acredito aí, na relação ao primeiro, e o outro 5.500.000. E aí, o professor Valdir também colocou 5.050, 5.050 foi... Beleza. Que todo mundo colocou. Legal, tá? Vamos subir a resposta ali pro pessoal, tá? Então, o que aparece? O valor absoluto nas duas situações, de fato, é o número 5, ok? Tá? Para as situações. Na primeira situação, aí, quem que a gente tem, né? A própria leitura do número, né, te impulsiona ao acerto. 2.450. Então, o valor absoluto aí é o 50, tá? E aí ele ocupa a posição aí das dezenas, tá ok? Na segunda situação, 3.540.000, né? Ou seja, o valor absoluto está aqui, é o 5, e o valor relativo são os 500.000, e aí a gente trabalha com a centena de milhar também. Beleza, Jonas? Fechado. Olha lá na sequência, organizando o sistema de numeração decimal, essa é tranquilinha. Indique os números naturais que estão representados pelas letras indicadas na reta numérica, aí a gente já começa a posicionar os valores naturais na reta, lembrando que essa atividade está lá no caderno do aluno, página 13, Jonas, tá ok? Um minutinho e a gente já retorna.
Retornamos aqui, ó. As respostas eu encontrei assim, ó. Por exemplo, professor Sérgio Acosta, Norte 2 de São Paulo, aqui da escola Professor Maria do Socorro. Resposta do aluno Aquiles. Aquiles. 1, 4 e 7, Osmar. Deixa eu aproveitar o 1, o 4 e o 7 aí como resposta dele. A maioria aqui dos professores colocando esse modelo de resposta aqui como 1, 4 e 7 aqui, respondendo. Por exemplo, a professora Ana, o aluno João Eduardo colocou 1, 4 e 7 também. 4 e 7. Maria Fernanda também colocando 1, 4 e 7. Aluno Matheus, aqui da professora Sueli, também colocando 1, 4 e 7. Bacana, é isso mesmo, né, gente? Tá 1, 4 e 7, a ideia aqui do posicionamento. E a gente diz, mas por que algo tão simplório? É que, na realidade, a gente está lidando com crianças ainda, né? Então, está formando a mentalidade, está formando esse processo matemático deles e é fundamental. A gente vai chegar uma hora que isso aí vai fazer falta, né? Que horas eu não sei, mas a gente tem experiência, a gente vive educação há muito tempo, a gente sabe bem disso aí. Tudo bem? Vai subir a resposta para vocês aqui, eu escrevi por cima, deixa eu limpar aqui. Ok, 1, 4 e 7, tá? Obrigado ao Aquiles, tá? E o professor e todos os outros que mandaram as respostas. Valeu, gente, tá? Na sequência ali, ó, vamos lá para a atividade 4. Hoje é muita atividade, né? Decomponha o número abaixo na forma multiplicativa. Aí a gente dá um exemplo, Jonas, tá? 8.347, a gente fez 8 vezes 1.000, mais 3 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 7 e só. Beleza? Então é isso que a gente quer deles. A decomposição do número 27.098. Um minutinho. Fechado. Retornamos aqui, ó. Legal. Eu encontrei algumas respostas, por exemplo, professora Cleonice, lá de Ourinhos, da escola Doutor Ari Correia, colocou 2 vezes, no caso ali seria o 10.000, né? 2 vezes os 10.000, 7 vezes o 1.000, 9 vezes o 10 e o 8 vezes o 1. A professora Rosa colocou o seguinte, ela colocou 20.000 mais 7.000 mais 90 mais 8, já fazendo a operação da multiplicação direta. Legal. Tá, Osmar? Beleza. Então, foi a maioria que colocou nesse formato. Legal. Professora Alessandra aqui com a Antonella e a Yasmin aqui privilegiando e assistindo às nossas aulas. Obrigado pela participação. E é isso mesmo, Jonas. Vamos subir a resposta para eles? Tá lá. Ali nessa situação, a gente na hora de colocar a resposta, colocamos o 2 vezes os 10.000, temos aí os 20.000, 7 vezes 1.000, 7.000, 0 vezes 100, 9 vezes 10, aqui ó, a situação, né? Então aqui quem que a gente tem? Aqui nós temos os 20.000, está muito claro? Está muito claro? Sim, não, tá bom. Tá, 20.000, aqui nós temos os 7.000, fazendo a multiplicação, aqui 0, né? Aqui temos o 90 e aqui temos o 8, essa a ideia. Lembrando que a aula, eu gosto de reiterar isso, né? É uma sensação estranha, né? A gente não está dando aula para professor. Então, é extremamente importante, né? O fato dos alunos estarem ausentes nesse chat que a gente tem acesso, né? Para a gente é algo muito estranho também, né? Mas, assim, a gente está aqui consciente que a gente dá aula para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Isso é importante.
e vocês também. Inclusive, por exemplo, a professora Valéria colocou aqui que não está conseguindo, às vezes, ter esse contato com o aluno. Ou não é só o seu aplicativo que tem que atualizar, o de todo mundo, né, Osmar? Então, do estudante também tem que atualizar o aplicativo. Então, atualizando o aplicativo aí, vocês conseguem, nessa outra aba, do lado dessa, de onde vocês estão conversando aqui comigo, né? Nessa outra aba, vocês conseguem um contato com o aluno. Perfeito, tá? Vamos lá na sequência? Tá? Operações matemáticas, ampliando os conceitos. E aí, o que acontece? A gente propõe que você resolva a expressão numérica 2.245 mais 257 usando o quadro de valor. Perceba que aí já está pronto. O que muda? A gente não tem espaço, a gente não tem pontinho, não tem nada, né? Acabou a briga porque a gente coloca esses valores aí dentro do quadro de valor. Então, é essa a ideia aí, tudo bem? Então, para o pessoal lá do 6º ano, tá aí o modelo para a gente usar, e no caso a gente usou uma soma, e a gente pede que vocês encontrem o resultado desta subtração aí, ó, do 345 menos o 138, posicionando esses valores numéricos dentro do quadro de valor. Beleza? Tá? Um minutinho, já retornamos. Retornamos aqui. Legal, hoje, né? Infelizmente, a aula um pouquinho mais corrida, né? Sem Alguns dúvida. professores comentando sobre isso. Mas, no contexto aí, alguns já responderam aqui no seguinte, ó. Por exemplo, a Ângela colocou 207. A professora Maria também colocou aqui, ó, 207. Claudineia colocou também 207 aqui, participando. Osmar? É isso aí. Vamos subir a resposta para eles. Não muda grandes coisas, né? Então, aquele princípio lá da subtração, famoso emprestar, né? Então, o 5 não vai tirar o 8, você vai pegar uma dezena emprestada lá do 4 e assim por diante. Chegamos aí no resultado 207, como eles bem explanaram, como bem colocaram, tá? Vamos falar do matemática em casa, Jonas? Boa, professora, inclusive a professora Sueli comentou aqui no início da aula, comentar sobre matemática em casa. Antes disso, eu queria mostrar um vídeo. É do 6º ano, né? Nós estamos aqui. É da escola da PEI, João Ramaciotti, da professora Rita, com a aluna Ana Júlia, Ana Rinaldi, Bianca, Juliana, Luísa, Rafaela e Sabrina. Então, esse vídeo aí, ela vai contar um pouquinho do matemática em casa, e no final a gente vai explicar um pouquinho. Pode pôr para eles, diretor, por favor, matemática em casa, esse vídeo aí para vocês. Oi, meu nome é Rita de Cássia, sou professora de matemática do 6º e 7º ano, no PEI, professor João Ramaciotti. Eu gostaria de agradecer a vocês, professores do Centro de Mídia, pelo apoio, colaboração e incentivo aos nossos alunos nesse projeto Matemática em Casa, que proporcionou a interação entre professores e alunos, e os alunos enxergaram a matemática no dia a dia. Sem vocês não teríamos conseguido, e gostaria de agradecer em especial o grupo das Rosquinhas e a professora Alcione. Obrigada! Oi gente, tudo bom? Meu nome é Luísa Moretti Pereira, sou do 6º ano C da escola Professor João Ramaciotti. E hoje eu vim aqui para agradecer os professores e diretores que criaram o desafio do Centro de Mídias. Esse foi um desafio muito legal, eu nunca tinha visto antes e eu tive a oportunidade de participar. Bom, além dele ter sido um pouco difícil, assim, eu gostei porque eu consegui aprender mais coisas na matemática e eu gostei muito mesmo desse desafio, foi muito legal e eu espero que o Centro de Mídias continue fazendo esses desafios. Então, um beijo e tchau!
Eu adorei fazer os desafios na minha casa e confesso que me diverti bastante. A minha habilidade e desafio favorito foi o dos números romanos. Eu gostei muito de pesquisar os números romanos em livros. E teve vários. Exemplo, o da régua, que a gente tinha que pegar algum objeto na nossa casa que tivesse 30 centímetros, o dos graus, o das gramas e etc. Eu sou a Ana Júlia Barreto dos Santos, do 6º ano C, e eu fiz esse vídeo para agradecer os professores do Centro de Mídia. Eu sou da escola João Ramaciotti, aqui em São Paulo. Obrigado por nos incentivar a usar nosso raciocínio lógico para entender e resolver os desafios passados no desafio da matemática. Muito obrigado. Aí, como eu tinha falado, meu nome é Ana Clara e hoje vou falar sobre matemática em casa. Bom, eu achei a matemática em casa super legal pelo fato de a gente aprender brincando e também por o jogo ensinar pra gente, mostrar pra gente que a matemática faz sim parte do nosso cotidiano. Então, eu achei esse jogo super legal. E aproveitando que eu tô aqui falando matemática em casa, eu vim agradecer muito pelos professores Alessandra, Osmar e Jonas por sempre tentarem proporcionar as melhores aulas pra gente de matemática. É isso, um beijo. Meu nome é Bianca Ventura Silva, eu sou do 6º ano A. Bom, eu quero falar pra vocês a habilidade que eu mais gostei de fazer. E essa habilidade foi a habilidade de quem achar o maior número dentro da sua casa. E essa foi a postagem que eu consegui tirar foto, né? Oi, professora Alessandra, professor Jonas e professor Osmar. Meu nome é Juliana, eu estudo na escola Professor João Ramaciotti. E eu só queria dizer que foi bem divertido participar da matemática em casa, foi uma experiência incrível. Cumprir os desafios também foi muito divertido. Vocês conseguiram me mostrar a matemática dentro do meu dia a dia. Saiba que vocês são professores incríveis e é isso. Aí, participando, né, colocando, eu quero só agradecer principalmente a todos que participaram, a todos os professores. E aí um comentário que, infelizmente, eu não esperava, muitos professores colocaram lá e nós não conseguimos ainda analisar todos os dados, e para ter um dado mais correto aí para vocês, vai demorar um pouco. Eu vou pedir aí que vocês tenham um pouco mais de paciência para o resultado matemática em casa. Inova para eles, né, Osmar? Inova, Jonas. Vem aí, segunda edição do Movimento Inova, tá ok? Com uma programação 100% online e cheia de novidades aqui no Centro de Mídias, aqui pelos nossos canais, ok? Dia 22 e 23 agora de outubro, quinta e sexta-feira. Vai aparecer também o QR Code para vocês fazerem a avaliação da nossa aula, tá ok? Um link aí também. Deixe os seus comentários, as suas considerações. E é isso, Jonas. Eu me despeço por aqui. Obrigado, valeu, 6º ano. Até a próxima.